O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e ponde um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho que estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então, chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matastes para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto
e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lembro que Padre Pedro Paulo está atendendo confissões ao final da igreja, aqui do lado esquerdo. Queridos diáconos Marquinho e Luciano, queridos irmãos e irmãs, nós celebramos neste domingo o 4º domingo da Quaresma, domingo chamado Domingo da Alegria, isso por causa da proximidade da festa da Páscoa. E neste dia, no Evangelho, nós encontramos uma parábola que Jesus contou sobre um pai bondoso que tinha 2 filhos. Essa parábola nosso Senhor contou, sobretudo, como resposta às críticas dos fariseus e dos mestres da lei, que diziam que ele acolhia os pecadores e fazia refeição e comia com eles. Por isso, os estudiosos dizem que esta parábola foi escrita sobretudo para falar do filho mais velho. Mas o que nós podemos dizer? O filho mais moço se aproximou do pai com um pedido fatal. Não só porque significaria sua emancipação. Se nós pararmos para pensar, do nosso pai, nós recebemos muitas coisas, e muitas vezes a mesma coisa ao longo da nossa vida. Mas tem uma coisa que nós só recebemos uma vez, e sobretudo quando o pai sente se aproximar a morte, a herança. O filho mais moço pediu a parte da herança que lhe cabia. Naquele momento, no coração, ele matou seu pai e morreu como filho. E por isso foi para longe, para viver como se não tivesse pai. Esta é a realidade do pecado. O homem vai se afastando de Deus, vai vivendo como se Deus não fosse pai. E vejam, aquele menino foi embora, sem juízo como era, gastou tudo o que possuía, esbanjou os bens de uma forma inconsequente e fracassou. Aquele menino chegou a cuidar de porcos e num dado momento queria comer a comida dos porcos e nem isso lhe permitiam. Nós sabemos que na cultura judaica o porco é um animal maldito, um animal amaldiçoado. Se um judeu comesse carne de porco, conforme as prescrições da lei, ele seria declarado impuro. Quer dizer, aquele homem foi no fundo do poço, nem a comida dos porcos podia comer. Ele perdeu toda a sua dignidade, mas aquele momento de fracasso o fez refletir sobre a pessoa do seu pai, aquele do qual ele queria viver longe. Na verdade, não tratava nenhum empregado como ele estava sendo tratado.
aquele menino começou a amadurecer. De um lado o fracasso, mas de outro lado a possibilidade de crescer no conhecimento do Pai. E ele partiu de volta, ensaiou um discurso para pedir perdão. Não voltou por amor, voltou por causa do seu fracasso. Mas mesmo assim, descobriu quem era o Pai. E vejam, quando ele voltava para casa, ainda não queria voltar como filho, queria ser tratado como um empregado, ainda renunciando à sua condição de filho. E ao se aproximar da casa, vejam como Jesus nos descreve a cena. O pai o avistou de longe e sentiu compaixão. Quando nós tomamos o texto grego, da forma como o Evangelho foi escrito na sua língua original, na verdade não está escrito sentiu compaixão, mas estremeceu nas vísceras, estremeceu nas entranhas, quer dizer, no mais profundo do seu ser. A ideia que vem de uma palavra hebraica, hesed. Hesed é isso, né? É estremecer no interior, é se comover no mais profundo do ser. E assim aconteceu com o Pai. Na sua bondade, ele se comove, corre ao encontro do filho, não deixa o filho dizer todo o discurso ensaiado, sobretudo a parte que ele queria ser tratado como empregado. Ele abraçou, e vejam, aquele que queria ser tratado como empregado, recebeu as vestes de antes, a túnica branca, o anel e a sandália. O pai lhe devolve a dignidade de filho e ainda dá uma festa de arromba, mata o novilho gordo, contrata uma bela orquestra, muita música, a festa, o banquete, como sinal da reconciliação, como sinal da amizade, por que não dizer de uma aliança filial e paternal, da qual também nos fala a primeira leitura de hoje, né? Na proximidade da Páscoa, a primeira leitura nos fala do banquete pascal, logo depois que o povo entra na terra prometida. E assim o filho se reconciliou com o pai. Que alegria! Aquele que estava perdido foi encontrado. Mas a parábola chega no seu ponto alto, quando o filho mais velho vai caminhando para casa, percebe a festa, escuta a música, e ao procurar saber do que estava acontecendo, ficou revoltado, porque o seu irmão voltou. Se talvez ele estivesse na porta, nem permitiria que o outro entrasse. Mas Jesus diz que o pai estava lá, e o pai que acolheu o seu filho pródigo, esbanjador, gastador, estava agora tentando mover o coração do filho para que entrasse naquela festa. E vejam, a parábola não diz que os dois irmãos se falaram nem uma única vez. O filho mais velho tem uma dificuldade tremenda de receber o outro como irmão. Prestemos atenção nos detalhes do diálogo. Aquele menino chega: eu estou aqui do seu lado, eu te obedeço, sempre fiel, ou seja, se julgava mais merecedor do que o outro.
o filho mais velho acusa o pai. E ainda, vejam, na sua inveja, na sua arrogância, pelo que diz ao pai, parece que pensa que o pai lhe deve obrigação. É a postura dos fariseus e dos mestres da lei. Eles se julgavam merecedores diante de Deus e por isso desprezavam os outros. Assim, naquele filho mais velho, nós encontramos a imagem dos fariseus e dos mestres da lei, mas pode ser que encontremos também a nossa imagem, se de fato formos presunçosos, se nos considerarmos merecedores diante de Deus e mais do que os outros. A presunção é um defeito muito feio, e assim aquele filho mais velho, que não era menos pecador do que o outro, que era invejoso, que era presunçoso, não conhecia também a profundidade do amor do pai. O pai queria o seu filho mais moço de volta, mas queria também que os seus 2 filhos vivessem como irmãos. O banquete, a festa da reconciliação, a festa do perdão. E a parábola, nesse sentido, vai na mesma linha da segunda leitura, porque São Paulo nos fala de Cristo, que por seu amor vem reconciliar a todos com Deus e a todos também entre si. Jesus deseja nos reconciliar com o Pai, deseja que vivamos como filhos diante de um Deus que é Pai, mas deseja que nós também vivamos reconciliados com os irmãos, que sejamos irmãos. Essa é a beleza da parábola deste domingo. Mas a parábola não diz que o filho mais velho entrou. Fica uma lacuna. E por quê? Porque a decisão de entrar na casa do Pai da misericórdia é nossa. E Jesus deixa a nós a decisão de entrarmos ou não entrarmos. Nós podemos ou não entrar na casa do Pai da misericórdia. E essa decisão fica para nós. Queridos irmãos e irmãs, o que nós podemos depreender da palavra de Deus neste domingo? Primeiro, Jesus deseja que nós descubramos a face paterna de Deus. Deseja que nós mergulhemos no mistério da paternidade divina. Esse é o movimento da conversão verdadeira. A conversão verdadeira não é uma mudança do comportamento exterior, mas é uma mudança do coração. É um movimento do coração devido ao impacto do amor divino, do amor de um Deus que é Pai, que nos abraça, que nos deseja sempre vestir-nos com a veste filial, com a roupa da filiação divina, descobrir a face de Deus e a partir daí mudar tudo, mudar o pensamento, mudar a forma de agir, descobrir a face paterna, terna de Deus. Em segundo lugar, Ele deseja que nós vivamos esse tempo como tempo de reconciliação, reconciliação com Deus, a celebração do sacramento da confissão, como está acontecendo agora com o Padre Pedro Paulo lá no cantinho, lá do lado da imagem de São Pedro de Alcântara. Reconciliação com Deus, fazer as pazes com Deus, mas reconciliação com os irmãos. Deus nos quer reconciliados, Deus nos quer como filhos amorosos, como irmãos que se amam. Pensemos nisso, é tempo de reconciliação também com os outros. E finalmente, em terceiro e último lugar,
o Senhor deseja que entremos na sua casa, que entremos na casa do Pai da misericórdia e, experimentando a misericórdia, também sejamos misericordiosos uns com os outros. Que a Mãe de Deus, Maria Santíssima, interceda por todos nós, para que façamos essa experiência bonita da conversão a partir da descoberta do rosto de Deus, a partir do aprofundamento no mergulho no amor misericordioso de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.